Nego Di detona Carol Conká de novo e falas do Caio estão rendendo muita polêmica. Falsidade. Vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet e do BBB 21 pra você. E olha só, ontem, quinta-feira, o Belo foi preso. O motivo? Ele fez um show no Complexo da Maré, show que promoveu aglomerações, só que o estado do Rio de Janeiro, falou que isso não podia acontecer e tudo mais, e aí prendeu os envolvidos. A nota emitida lá pelo órgão competente ainda diz que a festa foi autorizada pelo chefe do tráfico da região e o Belo foi preso. Acontece que a Graciane Barbosa chegou a se manifestar nas redes sociais e, a assessoria do Belo também. Saiu uma notícia, que o desembargador teria aceitado o pedido de habeas corpus do Belo e que ele foi solto, seria solto nessa madrugada ou ainda hoje. Olha só. E o Belo foi preso na última quarta-feira, mais conhecido como ontem. Ele foi preso pela Delegacia de Combate às Drogas, em cumprimento a uma ação para punir os responsáveis pela realização de um evento que aconteceu no Complexo da Maré no último sábado, dia 13, durante a proibição de aglomerações devido à pandemia. Ele estava em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em uma produtora na cidade. Também foram apreendidos equipamentos, documentos e veículos. Como se tal situação por si só não fosse absurda e suficiente para uma resposta do Estado, foi verificado junto à SEDUC que o evento ocorreu sem qualquer autorização, configurando a verdadeira invasão de um prédio público para a realização de um evento privado, contrário ao interesse público e que serviu para propagar ainda mais a doença viral. Quem disse isso foi o delegado Gustavo de Melo de Castro, que é o titular da DCOD. Pois é, também foram expedidos mandados de prisão contra Célio Caetano e Henrique Marques, que são sócios da produtora Série Gold, que organizou o evento, e também o João Luiz Moura Barbosa, chefe do tráfico da região. Verifica-se que o cenário desenhado é um dos mais absurdos possíveis, já que o evento contagioso não foi autorizado pelo Estado, mas pelo chefe criminoso local, que também teve a sua prisão preventiva decretada. Pois é, a Graciane chegou a desabafar depois da prisão do marido. Na tarde da quarta-feira, depois da ação, ela falou: vivemos um novo normal, certo? Esse novo normal é para alguns ou para todos? Todos nós estamos nos virando para nos adequar às novas normas. Não existe vilão ou mocinho. Seria maravilhoso e ideal se pudéssemos ficar trancados em casa aguardando a vacina chegar, que por sinal vai demorar para o brasileiro. Mas como pagamos nossas contas? Ela ainda disse que ela e o marido respeitam as normas de segurança da OMS, saindo de casa apenas para trabalhar. Nós ficamos meses em casa e mesmo agora não viajamos, não curtimos festas, bares e praia, mas precisamos sair para trabalhar. Todo o Brasil já voltou a trabalhar. Na realidade do nosso país, muitos nem puderam parar. É triste. E é triste ver alguns destes sendo oprimidos em suas tentativas de dar continuidade ao trabalho. O setor de entretenimento voltou à ativa, com novas regras também, novos formatos. Meu marido foi abençoado com o talento do canto. Ele é contratado para isso. Chega pela porta de trás dos locais de shows, vai direto ao camarim e entra no palco, só em cima dele, e ele tem o contato e a noção do público. O Belo, ainda diz que fez a parte dele. Desde que foi liberado a volta dos shows, o Belo tem feito a parte dele. Cumpre as normas, testa a sua equipe, verifica tudo pertinente a ele e a sua equipe. E assim se espera que todas as outras partes também façam. Belo tem profundo amor e respeito por seus fãs. Por isso, ele arrasta multidões e ainda os embala com músicas que passam mensagens de amor. Ele se preocupa com aglomerações e sempre reivindica quando se burla alguma regra, deixando ele ou seus fãs em risco. Quem disse tudo isso foi a Graciane, e ela ainda lembrou que o Belo já foi infectado pelo Covid e se preocupa com a sua família. Ele já pegou Covid, em casa tem a minha sogra e outros familiares nossos na zona de risco. Logo, nosso cuidado é redobrado também com a nossa casa. Ele não pode trazer para casa uma reinfecção ou uma variante, mas volto a dizer, precisamos trabalhar por nós, nossa família e diversas famílias que dependem desse trabalho. O Belo sempre atenta a todos, que só sairemos dessa pandemia e desses momentos
momentos ruins se todos nos unirmos e fizermos nossa parte. É importante que o público se cuide também. E se for em um show do meu marido ou outro qualquer, denuncie para casa ou artista alguma irregularidade que o deixou em risco, seja com questões de saúde ou outras questões. Mas é isso, respirar fundo e paciência. Trabalhar com arte sempre foi matar um leão por dia. Nos dias atuais e de pandemia, é matar 1000 leões a cada hora. O Belo já foi preso em uma outra oportunidade. Isso aconteceu em 2002, em junho de 2002, por associação ao tráfico de dó. Bom, acontece que hoje, quinta-feira, o Belo poderá deixar a cadeia de Benfica, no Rio de Janeiro, porque o desembargador Milton Fernandes de Souza aceitou o pedido de habeas corpus da defesa e mandou soltar o artista no início dessa madrugada. Ontem, a assessoria do Belo chegou a se manifestar nas redes sociais. Ciente da gravidade da crise sanitária, Belo pede desculpas por ter se apresentado em uma aglomeração. O cantor retomou há pouco uma agenda parcial de shows, com compromissos ainda insuficientes para reverter o prejuízo dos meses em que esteve impedido de trabalhar. Enquanto indústria, comércio e outras atividades de lazer, inclusive as casas de show, voltaram a funcionar, ainda que com restrições. Como qualquer brasileiro, Belo é um cidadão com contas a pagar por meio de sua atividade profissional e sempre o fará sem distinção, principalmente de classe social. A equipe dele também questionou por que outros shows em áreas nobres do Rio de Janeiro não foram reprimidos dessa mesma forma. O evento de sábado não foi o primeiro e nem será o último em que aglomerações fugiram do controle dos organizadores. Só que, no entanto, chamou a atenção das autoridades de maneira mais expressiva, justamente um episódio na Maré, uma das maiores favelas cariocas, onde eventos culturais já são comumente reprimidos pela ideia de que os moradores de comunidades não merecem vivenciar a arte da mesma maneira do que aqueles que residem em áreas mais ricas da cidade. Tenso, né? Pois é, outro assunto que tá dando o que falar nas redes sociais foi a entrevista dada por Rodrigo Bocardi pro canal CBN. Ele falou sobre uma experiência que teve com o Nego Di e criticou a forma que ele se posicionou no programa da Ana Maria, que ele estava vivendo exatamente a mesma coisa que ele, Nego Di, já fez contra ele, Rodrigo Bocardi. Olha só. Em uma entrevista para a rádio CBN, o Rodrigo Bocardi contou que já foi ameaçado pelo Nego Di e ainda disse que ele não passa de um valentão. Eu não quis falar nada ontem, até porque não tinha expulsão de Nego Di. Até porque isso eu vou contar agora reflete muito o que é a vida e tem tudo a ver com o grande assunto do dia, que envolve também um valentão, aquele soberano que está acima de todos e tudo, que acha que pode dominar o mundo e desrespeitar quem quer que seja. O Bocardi contou que os ataques não foram direcionados só para ele, mas também para a família dele. Nego Di, esse mesmo Nego Di, ele que hoje no programa da Ana Maria Braga quase chorou, dizendo que o filho está sendo ameaçado, que não pode ir para a escola, que ele está sofrendo ameaças, inclusive contra a própria vida. Esse mesmo Nego Di foi quem fez uma acusação seríssima contra mim no mês de abril e que todos os seguidores dele, já que ele fez uma ameaça do Rio Grande do Sul, na sua maioria, endossaram a crítica que ele fez e começaram a perturbar a minha vida e da minha família com a maior intensidade possível que vocês possam imaginar. Tenso, né? Pois é, o próprio Nego Di voltou a se manifestar e mais uma vez detonou Carol Conká. Desde que saiu do BBB com o maior índice de rejeição da história, ele tem colocado ela como a vilã da história, que ela manipulou ele, fez todas as coisas, que a culpa dele ser o que foi lá, a culpa é da Carol Conká. Ele não tem culpa nenhuma disso não, foi tudo ela manipulou a cabeça dele. Ele participou do BBB, a eliminação do Multishow, e continuou detonando quem até então era aliada dele no jogo, Carol Conká. Dói um pouco e ao mesmo tempo me preocupa, porque existe um limite entre tu ser um jogador e tu ter. É aquela brincadeira do parafuso a menos. Eu já começo a tirar a pessoa pra tipo, parece até um pouco de sociopatia. Não é algo normal. Ainda nesse programa, BBB Eliminação do Multishow, ele cancelou alguns dos colegas que foram aliados durante a sua trajetória no jogo. A dinâmica do programa era ver vídeo mostrando atitudes de alguns participantes do reality e apertar um botão se fosse o caso de cancelá-los.
Poca foi a primeira cancelada. Foi apresentado pro Nego Di uma cena em que ela conta uma fofoca errada sobre Thaís não ter gostado de uma brincadeira que ele fez e que gerou conflitos na casa. É difícil, uma fofoca errada causa isso daí. Em seguida foi a vez de Arthur ser cancelado, depois que o Nego Di viu o vídeo dele vetando o Fiuk da prova do líder por conta de uma brincadeira. O Nego Di cancelou, ele disse: eu cancelei o Arthur porque logo que ele fez isso eu me surpreendi, porque eu não pensei que ele faria. Eu acho que ele pode fazer o que ele quiser, o jogo é dele, mas aquela desculpa que ele usou, eu acho que foi por outros motivos. Então chegou a vez dele falar sobre a Carol Conká, e aí apareceu um vídeo, né, dela chamando as meninas da casa de falsas no quarto do líder. Isso acaba sendo engraçado, né? Ah, mas não tem como passar pano, não tem. É bom fazer isso aqui, né? Agora eu entendo a galera que tá me cancelando. É gostoso. Durante a entrevista, ele ainda comentou sobre o que acha do comportamento da Carol e da Lumena. Eu vejo as pessoas ferindo seus princípios e um colocando no outro como desespero. Porque elas pensam assim: posso estar sendo cancelado, porque essa minha saída revelou muita coisa. Então rola aquele desespero pra tirar do meu e botar no outro. Ele também se defendeu dizendo que alertou elas várias vezes por causa dessas falas que ele considerava, né, que foram longe demais. Eu acho que elas são pessoas do bem, tipo o Projota. Torço para que ele acorde, mas agora realmente se ausentar de culpa é preocupante, porque não foi isso que aconteceu. Eu tava toda hora brigando com elas, porque eu achava que estava demais as coisas que elas estavam falando. Estavam ofendendo de uma maneira muito agressiva. Babado, né? Bom, hoje bem cedinho eu contei todos os lances que aconteceram na festa da líder, Carol Conká, a festa Galáxia, onde só ela tava de prata e todo mundo usou preto a pedido da própria líder. Pois é, o pessoal se divertiu, algumas coisas aconteceram e ela foi pra cima do Rodolfo. E as pessoas já estão especulando aí se vai surgir um novo romance ou se ela vai repetir o modus operandi do que fez com o Arcrebiano. Babado, né? Eu já contei todos os detalhes e você pode conferir aqui nos cards de informação. Porque você sabe, né? É só que no Já Contei que eu, Ju Nogueira, junto todas as informações da internet, tudo que você precisa saber, eu tô aqui pra te contar tintim por tintim em ordem cronológica. Aqui a fofoca é organizada e você entende de uma vez por todas. Esses vídeos picados que você viu pela internet, essas notícias soltas, chega de ver isso. Deixa pra mim que em 10, 15 minutos você vai ficar sabendo exatamente o que aconteceu, como aconteceu, com todos os diálogos e tudo que você precisa saber. Pra não perder mais nada, é muito fácil, é só se inscrever aqui no Já Contei, clica no botão vermelho que tá aqui embaixo, ative todas as notificações e pronto, você não perde mais nenhum lance, beleza? Pois é, foi nesse vídeo falando sobre a festa que eu comentei sobre as conversas do Caio com o Projota, e ele criticando o Gilberto e falando, né, que é pra deixar o Gilberto se enrolar com a própria corda, porque ele vai cair, porque as coisas vão aparecer e tudo mais. Essas falas bem polêmicas repercutiram muito negativamente pro próprio Caio, até porque logo depois ele tava conversando com o Gilberto no quarto cordel. Então as pessoas estão falando bastante pela internet que o Caio tá sendo um falso. O Projota tinha dito: eu quero mais é que ele apronte, é isso que vai enterrar ele. E sozinho, nós estamos dando a corda e ele faz o que ele quiser, disse o Caio. Essa é a ideia, falou o Projota. E eles relembraram também a briga calorosa que ele teve com a Poca e que os dois trocaram vários xingamentos. O negócio dela era não ter ido pra cima, disse o Projota. Era ter deixado ele, ela parava e deixava ele dar o show, disse o Projota. Daí o Caio disse que não concorda com a atitude de Gil dele gritar com mulher. Ela pode ter feito o que for, mas eu não posso gritar com ela não, porque ela só levantou a voz depois que ele levantou. Pois é, daí o Caio tava conversando com o Projota e falando mal do Gil. Depois tava no quarto cordel conversando normalmente com o Gil. Só que depois, com o Rodolfo, o Caio tava falando mal do Projota, dizendo que ele ia pro paredão, que é só ele ir que ele sai. Foi depois da festa, tava o Gilberto, a Juliette, Sara, Caio e Rodolfo. Eles estavam conversando no quarto cordel. Aí o Gilberto comentou sobre o jogo. Uma segunda pessoa do grupo de lá saindo, vai cair a ficha real, né? Falando sobre o grupo do Projota, da Carol, da Lumena e da Poca. Aí o Caio disse: vou falar uma suposição. Se Nego Di saiu por causa do jogo, é só o Projota aí que ele sai. Aí a Juliette disse: eu acho que tem outras pessoas aqui que fazem o jogo do Nego Di além dele. A Sara concordou e disse que a preocupação do Projota é verdadeira. Ele tá com medo, não é um jogo frio.
Ainda nessa conversa, eles falaram bastante sobre o posicionamento da Carol e como eles têm mudado aí um pouco o comportamento depois que o Nego Di foi eliminado e a Sara voltou do paredão. Pois é, hoje de manhã o Gil fez o raio-x e disse que tá todo mundo se preparando para a prova do líder, que acontece hoje à noite, e que a ideia é resistir mais uma semana e também proteger a Juliette. É o Gilberto também que, depois de ter passado no PhD no Texas, recebeu uma notícia pra lá de especial. Ele ainda não sabe, né? Mas ele foi aprovado exatamente no PhD que ele mais queria, aquele que tava no topo da lista de preferências dele. Ele, esses dias, dentro da casa, tava contando pro João, ali pro pessoal, que aplicou pra vários PhDs. E ele mencionou exatamente esse que ele foi aprovado, que era o que tava no topo da lista de preferências dele, o que ele mais queria. E o mais legal de tudo é que Gil ganhou uma bolsa para esse PhD. O Gil, que se chama Gilberto Nogueira, e não, ele não é meu parente, é doutorando em economia. E ele conquistou mais uma bolsa para PhD na University of California, Davis. Na semana passada, a mãe dele anunciou que Gil também foi aceito na Universidade do Texas. A informação foi anunciada nas redes sociais pelo professor do Gil, Rafael Costa Lima, e foi confirmada pela equipe de Gilberto. O Rafael disse ainda que esse PhD estava no topo da lista de preferências do Gil. Babado, né? Muito legal. O Gil ainda chegou a comentar por várias vezes na casa que ele tá aí super confiante, falando sobre o PhD, mas que aqui a essa altura as notícias já saíram, já saiu se ele foi aceito ou não. E ele disse que estava preocupado de estar ali comemorando que foi aceito, na verdade não. Mas ele foi sim aceito e em várias opções e ainda mais na opção que ele mais queria. Super legal, claro que o Gil vai ficar muito feliz quando sair do BBB e descobrir tudo isso, né? Bom, você sabe que todas as notícias, tudo que acontece dentro e fora do BBB 21, eu tô aqui pra te contar. Então se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhum lance. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!